Vocês são ansiosos e ansiosas para nosso próximo painel? Que honra! Porque agora precisamos falar daquilo que acontece para muito além do post, como marcas e creators conseguem criar valor juntos. A gente sabe que cocriação é a palavra da moda, mas quem cocria de verdade está conseguindo mudar o jogo, e é isso que a gente vai ter na nossa conversa de agora. Então, com muita honra, eu quero que vocês recebam com palmas calorosas o nosso querido Flávio Santos, CEO da M-Field. Uma salva de palmas! Boa, Flavinho! Quero chamar também Felipe Godoy, Marketing Lead Brasil do Canva. E ela, nossa atriz e apresentadora, Rafa Kalimann. Palcas de vocês, por favor, aproveitem a conversa. Obrigado, Luiz, obrigado. Quero agradecer primeiro Felipe e Rafa por terem topado participar com a gente e falarem para uma plateia tão qualificada como essa aqui no YouPix Summit. A M-Field desenhou esse painel com muito carinho porque essa questão de cocriação é um assunto que a gente vem falando diariamente dentro da agência e diariamente junto aos nossos clientes. Eu já participei de um painel aqui hoje que a gente falou de cocriação como sendo um ativo desse mercado da Creator Economy. Mas aqui a gente vai trazer um ponto, num olhar do talento e num olhar da marca, de fato, de quem está disposto a cocriar. Porque quando a cocriação não entra desde o início, é só execução, não é cocriação, né? E a gente também sabe que muitos dos talentos, influenciadores ou criadores de conteúdo não estão prontos para cocriar, apesar de todo mundo pedir. E do lado da marca, muitas vezes a marca também não está disposta a ouvir, só está disposta a falar. Rafa, prazer te receber aqui. Prazer o meu. Oi, gente. Ela Tudo chegou bem? direto para o palco, a grávida, a gente teve que vir com calma com a grávida. Rafa, queria ouvir de você. Eu sei que você trabalha com muitas marcas e que você gosta de participar do processo criativo, né? Qual que é a diferença de uma marca que te dá essa liberdade para você criar as suas publicidades? Flavinho, tem 13 anos já de internet. Acho que são mais de 80 marcas. Nos últimos 4 anos, eu estou com 12 marcas fixas. Então, estão comigo há muito tempo. E eu acho que eu não diria o segredo, que eu acho o segredo muito abrangente, assim, mas o segredo para essa parceria, para isso funcionar, é exatamente a troca. E quando você fala que tem creators que não estão preparados para criar, e que, apesar da criatividade, de levar para o público uma autenticidade que é muito relevante, é entender o que a marca precisa comunicar. Então, acho que o grande lance e a grande questão ali, quando a gente insiste para a marca, me deixa criar, me deixa trazer minha personalidade, me deixa colocar meu toque, deixa eu comunicar com o meu público, porque eu acho que essa é a grande falta que a gente tem sentido dentro da publicidade, né, dentro da divulgação de um produto, mas é o quanto o creator está disponível para sentar com a marca, ouvir dela o que ela tem como objetivo de marca, o que ela quer alcançar. Às vezes, funciona super para mim comunicar na minha linguagem, né, fazer ali o meu conteúdo, mas às vezes não funciona para a marca nesse formato porque eles têm um objetivo claro para trilhar. Então, é muito comum para mim sentar com as marcas que eu sou parceira, principalmente as marcas que eu sou embaixadora, e ouvir deles mesmo, ouvir o que vocês querem, sabe? O que vocês buscam, onde vocês querem chegar. Então, como que eu posso trazer isso para cá? E eles também têm confiança no meu trabalho, né? Perfeito. Felipe, com a ótica da marca, qual que é a diferença de quando você coloca o criador de conteúdo nesse dia zero do briefing para co-criar com vocês? Eu acho que faz toda a diferença no processo, porque a gente consegue realmente entregar algo que vai ser único e relevante, que eu acho que é o que a gente está tentando fazer aqui. Quando a gente pensa no criador, ele resolve uma questão muito interessante para a marca, porque hoje, eu como marca, preciso ter presença em diversas plataformas, eu preciso construir essa presença de uma maneira nativa, tanto no canal orgânico quanto no canal pago, e a marca tem muita dificuldade de fazer isso, né? Porque eu tenho que desdobrar todas as minhas peças em diversas
diversos canais, diversas plataformas, e o criador é essa ponte que ajuda a marca a conectar na plataforma, seja no TikTok, seja no Instagram, da maneira que ele se comunica, porque ele tem um conhecimento da plataforma e a maneira com que ele usa muito mais à frente do que a marca pode fazer. Então, quando a gente junta essas frentes e a gente consegue fazer com que o criador participe desse processo, esse processo fica muito mais rico, com resultados muito melhores. E eu acho que a grande dificuldade, assim, quando a gente pensa na marca, que eu acho que algumas marcas ainda estão na publicidade mais tradicional e enxergam os criadores como um canal de mídia, como um espaço publicitário. E aí a gente perde muito nesse processo, porque o criador, ele tem que fazer parte do processo criativo, ele tem que trazer a criatividade dele. Isso é um dos grandes ganhos de trabalhar com criadores que conseguem fazer essa conexão com a marca, né? Eu acho que tem que ter a clareza também. Por isso eu pontuei para vocês que nem todos estão preparados, porque às vezes chegam briefings de fato extremamente engessados, que você não entende onde quer chegar, só entende o que quer ser passado ali naquele momento. Então então eu vou comunicar isso aqui, mas e às vezes você cria super em cima, você fica ali criando e desenvolvendo e pensando para mandar para a marca, fala, posso seguir nesse caminho aqui? Não pode, você não entende nem por que não pode. A marca nem volta para a gente para falar, não, porque isso aqui, a gente quer comunicar mais esse caminho aqui. Então, eu acho que quando a gente pensa na parceria, né, na soma da parceria entre marca e creator, os dois cedendo dos dois lados para se entender, até entender o motivo pelo qual você foi contratado por uma marca, né, por que você está comunicando aquela marca ali, mas entender onde vocês podem se somar mesmo, para não ficar exatamente só esse canal de mídia. Porque senão você fica um rosto ali fazendo acontecer, entregando um conteúdo, como está acontecendo na maioria dos conteúdos. Eu confesso, particularmente, que a publicidade, para mim, ela já está passando de uma maneira muito... que eu não gostaria de ver isso, porque eu via as marcas, as grandes marcas, entrando para a internet, a gente ainda tinha aquela coisa, lá no comecinho, de, nossa, sei lá, uma multi entrou agora, sabe? Estão investindo. Porque no começo era só uma marca muito pequena, porque era a única maneira que tinha de divulgação. E eu não queria ver a publicidade da internet, a riqueza que tem, o real, né, dessa conexão que é tão direta com o público, se perder. Mas eu tenho a sensação de estar tudo muito engessado agora, sabe? A maioria dos conteúdos. Rafa, chega a proposta para você, Ferrero Rocher, Boticário, Lancôme, como que começa o seu processo criativo? Você recebeu o briefing, e agora? E agora, antes de mais nada, quando chega uma proposta de uma marca, a gente tenta ao máximo, algumas marcas é mais complicado isso acontecer, vocês sabem muito bem disso, a gente tenta ao máximo ter um primeiro contato. Eu, Rafaela, é meu jeito de trabalhar, faço muita questão de estar presente. Então, tenho o primeiro contato com as pessoas que trabalham comigo, com o meu time, mas quando começa a desenrolar, estamos prestes a fechar, eu preciso estar na reunião junto. E eu quero estar exatamente para isso, para entender, faz sentido com o que eu consigo, de fato, passar o que essa marca quer para o público que está ali comigo? Eu sou essa pessoa? Às vezes eu não sou essa pessoa. Eu posso ganhar bastante, mas às vezes eu não sou essa pessoa. Então, quando vem, eles já começam a apresentar para mim as ideias. O briefing chega, a gente troca. Para mim é uma condição, quando eu passo com a marca, que eles me escutem. Então, olha, a gente vai fechar um trabalho aqui agora, mas para mim é importante, de fato, que a gente tenha liberdade ali no decorrer do briefing para a gente trocar juntos e entender se que funciona para mim. Muito bom. Todo talento podia pensar assim, ajudar muito o papel das agências. E até esse ponto que eu queria falar com você, Felipe. Você tem um time de marketing que te ajuda nesse processo criativo. Eu sei que vocês não entendem que o criador, o talento, pensar junto, é que vocês estão abrindo mão do DNA da empresa. Qual que é o papel de cada uma dessas etapas? Do seu time, da agência, do criador de conteúdo? Como que isso funciona dentro de Canva? Eu acho que, assim, eu vou falar do nosso papel dentro do Canva, mas eu acho que, numa perspectiva de marca, tem uma questão das marcas não conseguirem dar esse espaço para os criadores, porque muitas vezes elas não acreditam que o criador vai conseguir entender o objetivo e a estratégia por trás. Subestimam, né? Sim, mas como é que esse criador, que não faz parte do meu dia a dia, vai conseguir entender? Mas aí eu acho que o papel da marca é exatamente esse. Como é que a marca vai conseguir fazer quase esse onboarding para o criador, para ele entender qual a estratégia que eu tenho, qual o objetivo e qual a mensagem que eu quero passar. Eu acho que esses são os papéis da marca. É aí que a marca vai ter que ter muita clareza para definir e para explicar para a Rafa. Rafa,
esse é o seu papel, esse é o seu objetivo, esse é o ecossistema que a gente está. Então, o meu objetivo, a minha estratégia, a minha mensagem. Mas aí a maneira de comunicar essa mensagem é a Rafa que tem que falar. Porque se eu defino a mensagem que eu quero passar, só ela vai conseguir entender como essa mensagem vai reverberar na audiência dela. Então, eu acho que esse é o ponto da cocriação. Quando eu consigo fazer com que o criador entenda exatamente os meus objetivos, ele vai encontrar os caminhos. A gente não faz isso com agências criativas, eu não passo um brief para a minha agência criativa e ela vai desenvolver. O criador, ele também tem que ser visto dessa mesma maneira, porque depois desse resultado a gente vai afinar, a gente vai ajustar, mas a criação, esse processo criativo tem que vir dela, depois dela entender tudo que eu passei, toda a estratégia, e eu consegui fazer esse processo bem feito para que você entenda, né? Nossa, isso é tão importante, gente. E tem uma coisa, quando a agência está no meio, essas informações elas ficam mais limitadas ainda. Então, acontece com frequência. Eu quero ter acesso a uma informação que é possível que eu tenha daquela marca, porque no meu processo criativo vai ser muito positivo. Eu pergunto para a agência, talvez a agência ainda não saiba essa informação, ou eles não sabem se pode passar essa informação nunca chega. Também acontece de, às vezes, eu fazer um bom conteúdo, diferente do que foi passado no briefing, do mais engessado, mas passando a mensagem que eles gostariam de passar, mandar, a agência já falar que não. E, às vezes, o cliente está lá esperando um conteúdo que seja diferente e eles aprovam. E já aconteceu de depois eu mostrar para o cliente, de uma oportunidade, o cliente falar, meu Deus, eu amei esse conteúdo, isso ficou muito bom, mas não ter chegado até lá. Então, eu acho muito importante que tudo isso seja redondo, né, nesse conjunto, né, para o trabalho acontecer, fluir, dando a importância que o creator precisa para executar o trabalho dele, não subestimando ele. Sim, sim. Não, esse ponto da agência, bem rapidinho, é uma questão fundamental, porque a agência ela tem que entender muito bem da estratégia, porque ela vai fazer a conexão, esse deparo entre a empresa e o criador, nessa linguagem que a gente está falando de mundos diferentes. A agência é esse elo que ajuda muito as coisas a dar certo ou trava o processo. Então, ela tem um papel fundamental mesmo. Esse intermediador, de fato, ele tem que ser um facilitador, né, de todo esse processo. Rafa, você falou de bons exemplos aí. Tem alguma história de alguma marca que já confiou nesse seu potencial criativo, que os resultados foram incríveis aí? Nossa, várias. Consegue lembrar algum que você fala, cara, deixa eu pensar. Acredita, minha comunidade vai comprar essa ideia, pode confiar em mim que vai dar certo. Nossa, várias. E é engraçado porque as marcas que menos confiaram, eu sinto um feeling meu que eu tive menos performance. E quando eu falo de performance, não é engajamento em números, não, mas performance de retorno dos seguidores, as pessoas comentarem sobre aquele assunto e etc. Agora, por exemplo, eu acabei de anunciar como embaixadora de Bioio. Assim que eu anunciei, a quantidade de comentários no direct, de respostas em relação àquilo foi tão grande que eu falei, nossa, que bingo, sabe? Valeu a pena. Acertada, que estratégia boa que a gente fez aqui agora, simples, que funcionou e como esse produto comunica com o meu público. Eu vou citar um exemplo, a gente fez uma colaboração com a Activia. Então, eu tinha no supermercado um produto de Activia com o meu nome. Quando chegou, a gente falou, meu Deus, como a gente vai fazer isso? Porque a Activia é uma marca global e eles vêm muito certinhos, assim, sabe? O tom do verde é o tom exato, é tudo muito... Então, como que a gente criaria algo brasileiro? Porque era eu e Cauã Raymond. Então, como que a gente criaria algo brasileiro que impactasse no Brasil, porque é o produto daqui totalmente tropical. Então, foi verão do ano passado. E a gente criou muito junto, a gente teve muita troca em pensar em cores, em pensar em não fugir do que é Activia, mas trazendo esse tropicalismo que a gente tem aqui, na espontaneidade desse produto, e eu ia no supermercado e eu gravava sem parar. A gente tem essa liberdade ali dentro, isso é muito legal. Então, eu posto muito Activia no meu dia a dia, muito além das entregas que eu tenho que fazer. E a gente teve aí 65% a mais de vendas do que a gente esperava. Então, o produto esgotou bem antes do que a marca já esperava. E eu acho que está muito ligado a como a gente construiu isso juntos mesmo, deles confiarem e falar, Rafa, a gente quer seu jeitinho, a gente quer sua brasilidade, a gente quer isso aqui no produto. Vamos construir junto. Muito bom. Danone está feliz, então, com a Activia. Está vendendo mais. Rafa, eu espero que sim, renovar o meu contrato. Muito bom, muito bom. Fê, me conta uma coisa, cara.
O Canva já percebeu alguma mudança de eficiência, de ROI, de engajamento nas campanhas co-criadas? Com certeza. As campanhas que a gente faz cocriação, elas têm um engajamento muito maior. E aí o engajamento, é importante a gente pensar que ele é a força motriz das plataformas. Então, se eu tenho engajamento, eu vou ter mais alcance, eu vou ter mais conversão, eu vou conseguir atingir mais qualquer resultado que eu queira dentro das minhas campanhas. E a grande ponto do Canva para a gente, que é super importante quando a gente vai fazer uma campanha com o influenciador, é pensar que esse criador usa o nosso produto. Então, a gente fez uma campanha, por exemplo, de pequenos empreendedores. Então, a gente trouxe um chefe de cozinha que usava para fazer o cardápio, uma menina de um salão de beleza que usava também o Canva dentro da sua empresa. Então, isso traz muita veracidade, isso faz com que a audiência conecte de verdade, porque ela sente que aquela história tem um fundo que conecta consigo, tem a realidade dos fatos. E isso ajuda muito, e a gente tem um engajamento muito maior quando as histórias são bem contadas nesse sentido. Muito bom. Gente, para a gente fechar, Rafa, uma pergunta para você. Qual que é o próximo passo dessa cocriação? É só criatividade nos seus conteúdos? É lançamento de produtos, com você contribuindo com a marca? Enfim, novos modelos de negócio que o talento Rafa Kalimann também pode contribuir? O que você acha que vem aí de próxima etapa? Você fala pro mercado ou para minha carreira? Para o mercado de cocriação com a sua ótica. Tá, com a minha ótica, eu acho que a gente, sendo muito sincera, tá? Meu Deus do céu. Eu acho que a gente está numa fase meio de saturação do formato que está sendo executado. E cada vez mais eu tenho esperança que a gente volte por uma coisa mais natural, mais acessível para o público. Porque eu acho que o grande impacto que tem essa conexão do digital com as pessoas é exatamente esse acesso de levar a experiência de uso de um produto para o público. E está ficando cada vez mais distante, a minha sensação. Então, está ficando cada vez mais estruturado, cada vez com muita informação. Às vezes, a gente fala, como que eu vou colocar isso dentro de um Reels? Tanta informação que essa marca precisa que eu coloque. Quando, na verdade, a gente sabe disso, que teria um impacto muito maior se a gente só estivesse usando o produto. Então, eu tenho uma esperança de que a gente comece a voltar um pouco para aquele comecinho ali de antes da pandemia, né, daquele momento que as marcas ainda estavam chegando, que os criadores ainda era muito orgânico e natural tudo, para a gente gerar mais impacto. Eu acho que as colaborações, né, de fazer essas grandes parcerias com as empresas funciona muito, porque não existe resultado mais positivo do que a constância. Então, quando você está dentro de uma empresa, representando uma marca constantemente, o impacto que isso gera para o seu público é muito maior, porque você passa muito mais credibilidade de que aquele produto realmente faz parte da sua vida. Tem produtos que as pessoas vão tomar, uma cerveja, que agora eu estou grávida, não posso falar, uma cerveja aí, as pessoas vão tomar, elas me marcam todos os dias tem menções nos stories. Por quê? Porque tem tanto tempo que eu estou falando sobre aquele produto, que já ligam muito a minha imagem e aquele produto. Então, eu acho que essa constância faz muita diferença. E quando o creator entende isso e traz isso para a realidade de, para além das minhas entregas, eu quero comprar essa briga aqui, eu quero, no bom sentido, eu quero estar junto dessa empresa e vou realmente usar disso no meu dia a dia, trazer isso para o meu lifestyle, o resultado é ainda mais positivo. Muito bom, Fê. O que a gente espera de Canva aí, de cocriação para os próximos meses? Gente, a gente vai ter uma campanha agora em novembro sensacional, e a história que a gente vai contar é incrível, e foi realmente criada, baseada na história desses criadores. As nossas campanhas, elas respeitam muito os criadores, a história que eles contam, porque a gente quer aproveitar a conexão que eles têm com a audiência deles. Então, quando a gente consegue contar e trazer essa veracidade, a gente consegue construir histórias muito mais fundamentadas, que vão gerar muito mais engajamento e que a gente acredita muito mais. Muito bom, gente. Vamos dar autonomia, então, para os creators criar marcas. Enfim, escutem os creators. Salva de palmas, Rafa Kalimann, Felipe Godoy. Obrigado. Obrigada, gente.